e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Toma teu assento. Para pregar outra coisa. Mas quando eu cheguei aqui, e a irmã estava cantando aquele hino, que via para Deus, pedindo para Deus reavivar a igreja de novo, eu tinha essa mensagem aqui no meu coração há algum tempo. O Senhor disse que vai pregar sobre isso hoje. Eu disse, amém, Jesus. Eu já tinha notado tudo que eu ia pregar, mas como Deus é o dono da obra, Ele sabe de todas as coisas, nós vamos obedecer à voz do Espírito Santo. Por isso eu li Joel capítulo 2, 28, aleluia, e 29, e li Atos capítulo 2, versículo 39. E eu quero pregar nessa noite e dizer para você que o avivamento, aleluia, a palavra avivamento, ela quer dizer retorno à palavra, ou a palavra Pentecostes, tanto faz. Nós sabemos que, aleluia, Pentecostes era uma festa que Deus havia instituído sobre Israel. E essa festa, eles festejavam o dia que Deus havia dado as tábuas da lei para Moisés. Aleluia, porque quando Deus chama Moisés para o monte, e ali Deus dá mandamentos, instituições, aleluia, para Moisés ensinar ao povo. Aleluia, ali Deus então começou a promover um avivamento no meio do povo, e a mostrar para o povo qual era o caminho que Deus desejava que o povo deveria andar. Aleluia, e essa festa então foi chamada de festa de Pentecostes. Aleluia, e também foi chamada de festa da colheita. Aleluia, lá para a nação de Israel. Todos nós sabemos que essa festa, ela se dava 50 dias após a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era quando Deus havia matado todos os primogênitos da nação do Egito. Mas Deus havia ordenado que Moisés passasse o sangue do cordeiro nas portas das casas da nação de Israel, para que o anjo da morte viesse passar por cima das suas casas e não viesse matar os seus filhos. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima, porque o anjo da morte passou por cima da casa dos filhos de Israel e não entrou na casa deles. Então, 50 dias depois, Deus, aleluia, Ele deu então as tábuas da lei para Moisés, porque a palavra penta, ela quer dizer 5, aleluia, e ali foi instituída essa festa por Deus, para que o povo se lembrasse desse dia. Mas Deus havia marcado, aleluia, essa festa para um dia específico na história. E todos nós sabemos que Deus havia usado anteriormente o profeta Joel. Aleluia, um menino de aproximadamente 17 e 18 anos de idade, para profetizar a nação de Israel. Primeiro, aleluia, Joel profetiza no capítulo 1, ele profetiza a praga sobre a nação de Israel. Mas no capítulo 2, ele começa a profetizar uma restauração da parte de Deus, aleluia, após a nação ter sido castigada pelos seus pecados. E ele começa a falar acerca do derramamento do Espírito Santo que se daria no tempo da história do povo de Israel, da nação de Israel. Aleluia, e ele começa a dizer no capítulo 2 e no versículo de número 28, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, os velhos, os jovens, os novos, os moços, os servos, eles seriam cheios do Espírito Santo. Eles passariam a ter sonhos, eles passariam a ter visões, eles passariam a ter manifestações de propósito. Quando Jesus nasceu, ele começa a pregar e a ensinar o caminho do reino de Deus. Ele começa a ensinar, aleluia, as pessoas a como ir morar no céu. Nós sabemos que as pessoas do Velho Testamento, elas viviam na lei, e Paulo disse que a lei trazia o conhecimento do pecado, mas ela não trazia solução para o pecado, porque as pessoas conheciam os seus erros, mas não tinham graça, aleluia, em condições de mudar os seus erros. Aleluia, Jesus veio para mudar isso. Jesus então, sendo ele o primeiro, aleluia, a descer sobre ele o Espírito Santo, no dia em que ele foi se batizar em Mateus, capítulo de número 4, aleluia, ele foi o
primeiro, ele foi o primogênito dentre muitos irmãos que a Bíblia Sagrada. Jesus, ele cumpre o seu ministério após 3 anos e meio de vida, aleluia, na terra. Jesus pregando, ensinando e curando os enfermos, aleluia. Chegou a hora de Jesus ser assunto aos céus. Quando Jesus vai ser assunto aos céus, diz a Bíblia Sagrada que ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, e ele diz então: olha, ficai em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Aí então vocês serão testemunhas da Judéia, Samaria e até os confins dessa terra. Nós vimos na Bíblia Sagrada que Jesus ele é elevado aos céus. E quando Jesus é elevado aos céus, após ter participado, aleluia, da última Páscoa, ele morre, ele ressuscita, ele aparece aos discípulos no espaço de 40 dias, e ele faz essa promessa e diz para os discípulos esperarem em Jerusalém. Os discípulos vão para Jerusalém, eles vão para dentro do templo orar, eles não ficaram esperando simplesmente, eles foram orar, eles foram buscar e pedir a promessa de Deus se cumprisse. Eles não sabiam se duraria 10, 20, 30, 40, 50 dias ou um ano. Jesus não determinou um tempo para eles em que a promessa se cumpriria, mas eles foram lá e ficaram orando e esperando. Sabe o que aconteceu? 10 dias após Jesus ter sido assunto aos céus, diz a Bíblia Sagrada que eles estão lá, mais ou menos 120 irmãos, aleluia, orando naquele lugar, aleluia, clamando e buscando a presença de Deus, aleluia, como todos os dias eles estavam acostumados a fazer. Mas aquele dia não era um dia comum, aquele dia não era mais um dia em que eles iam se reunir, simplesmente orar, aleluia, de mais de 5.000 pessoas, aleluia, que seguiam a Jesus, aleluia, sobrou 500 pessoas, e daquelas 500, só 120 restaram, aleluia, que creram que Jesus era fiel para cumprir tudo aquilo que havia prometido. Eles estão lá orando, buscando a presença do Senhor. A Bíblia diz que de repente vem um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, aleluia, e viu-se línguas repartidas como de fogo, e eles passaram a falar em novas línguas, aleluia, não mais línguas humanas, não mais línguas, aleluia, quer dizer, não mais a língua que eles sabiam, aleluia, mas uma língua estranha para eles, e eles começaram a falar, aleluia, começaram a ser cheios do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, eu já começo a ser cheio nessa noite do Espírito Santo do Senhor. Eu venho aqui dizer para você, quem sabe, irmão, aleluia, eu estou nessa igreja, tinha muita gente, aleluia, aí ficou só mais um pouco, e desse mais um pouco parece que saiu mais alguma pontinha e sobrou uma minoria. Mas eu quero dizer para você, é que você que Deus conta para fazer essa obra, e para dizer que eles são só de 120, irmãos. Eles 120 pessoas. O Senhor incendiou o mundo. Aleluia. Sabe o que acontece? O Pedro que havia negado Jesus alguns dias atrás. Ele havia negado Jesus. Naquele momento ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando Pedro fica cheio do Espírito Santo, ele já era meio corajoso. Aleluia, ele se levanta no meio daquela gente e alguém está lá cochichando, olhando pela janela do templo e dizendo: olha, sendo agora 9 horas da manhã, esses homens estão tudo bêbados, mas como é que pode? Aleluia, eu vejo eles falar na nossa língua, porque vem judeus de todos os cantos do mundo, uns moravam na Europa, outros moravam, aleluia, em outros continentes, e todos nós sabemos que cada país tem a sua língua, aleluia, e eles diziam: mas como? Sendo eles galileus, homens que não têm estudo, nós vemos eles glorificar a Deus e exaltar a
Deus, em nossa língua, aleluia, materna, diz a Bíblia Sagrada que Pedro se levanta, aleluia, no meio daquela gente começa a pregar. Quando Pedro começa a pregar, ele começa a dizer, aleluia, olha irmãos, essa é a promessa que Deus havia profetizado através de Joel. Ele disse que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia, e Deus acaba de cumprir a promessa de